Olá, muito bem-vindas. Me chamo Damares Xavier, professora de Geografia, e a aula de hoje vai ser voltada para a gente pensar sobre soluções, né, para a poluição hídrica, soluções que podem afetar menos esse meio e acabar diminuindo, então, as consequências para os seres que utilizam a água, ou seja, todos os seres vivos. Bom, nas aulas anteriores, a gente abordou, né, conseguiu entender o que são os recursos hídricos, e é aquela água que está relacionada à forma com que a gente utiliza. A gente verificou onde estão localizados os recursos hídricos, né? Não é toda a água do planeta que está disponível para a nossa utilização. Como eles são distribuídos no meio ambiente, né? Devido a fatores principalmente naturais, como relevo e clima. E como são utilizados esses recursos e por quem. Nós temos setores da nossa sociedade que fazem determinadas utilizações dessa água. A gente também aprendeu como ocorrem as poluições, né? A gente viu que o ser humano ele é bem criativo na hora de fazer a poluição, e também os processos que poluem e os setores também responsáveis por cada tipo de poluição. Na última aula, na aula anterior, a gente observou as consequências que levam a essas poluições, tanto para o meio ambiente, né, o meio ambiente num todo, mas focado também no meio ambiente aquático e também no terrestre. E focamos em dois grupos, né, os animais marinhos e os humanos. Mas a gente sabe que a poluição ela afeta qualquer ser em qualquer ambiente. Ninguém consegue ter um bom desenvolvimento num ambiente poluído, sejam animais, sejam humanos. Como eu falei no comecinho, hoje a gente vai pensar a respeito de soluções que podem ser viáveis, né, para as poluições e, consequentemente, para a melhora da qualidade de vida de todos. Afinal, a gente precisa da água para sobreviver. Bom, a gente sabe que a parcela de 2,5% de água doce do mundo não está totalmente disponível para uso, porque desse total tem 70% armazenado em geleira. E isso é impossível, né? Essa água ela é impossível de ser utilizada, porque a geleira está cercada por água salgada, e caso essa geleira venha derreter, essa água doce vai se misturar com a água salgada, impossibilitando para o nosso uso. Então, só sobra 30% dessa água, né? Se 70% está congelado e não dá para usar, sobra 30%. Sobra 30%, né? Em teoria. Porque se a gente não tivesse o grau de poluição que a gente tem, nós teríamos 30%, né? Mas nem isso. A gente consegue ter menos de 30% por conta do alto índice de poluição que a gente tem, por conta das diversas formas de poluição que é realizada. E essa poluição, então, quanto mais ela aumenta, mais ela vai diminuir a quantidade de água disponível para o nosso uso. Bom, todos nós somos responsáveis por fazer poluição do meio ambiente, em menor ou em maior grau, consciente ou inconscientemente. Mesmo que uma pessoa ali, né, não, tenho consciência, separo o meu lixo, coloco plástico no plástico, coloco papel junto com papel e tal, mas se ela, por um acaso, utiliza um detergente não biodegradável, ela se torna cúmplice da poluição química dos rios, né, e ajuda a formar ali o ciclo de detergente que a gente viu na aula anterior. Na outra, né, na anterior da anterior. A falta de recursos, às vezes, impedem algumas ações contra a poluição. A gente tem a noção, né, de que os produtos menos agressivos, eles costumam ser mais caros, eles costumam ser de difícil acesso por alguma razão. E isso acaba impactando, né, a nossa ação antipoluente. Mas não é tudo que é impossível
de se fazer. Se cada um de nós tomarmos pelo menos uma iniciativa possível contra esse mal, contra a ação de poluição, com certeza vai fazer uma diferença significativa e o meio ambiente e a vida vão agradecer. A gente vai iniciar, então, abordando soluções para a questão do lixo, né? Referente à poluição sedimentar. E também a biológica, né? Que está tudo envolvido ali com a questão do lixo. Mas, massivamente falando, é a poluição sedimentar. É sabido que o lixo polui diversos ambientes e de diversas formas, né, como eu acabei de falar. Entretanto, a gente vai focar apenas nos que afetam os recursos hídricos, que tem sido o foco, né, das nossas últimas aulas. Para encontrar soluções para problemas, eu não estou falando só da poluição, mas para problemas como um todo, a gente precisa, né, é necessário realizar uma série de questionamentos. A gente não faz o questionamento, a gente não acha a causa do problema. Inclusive, falando nisso, existe uma técnica chamada os 5 porquês. Né? Ela foi criada por um japonês, inclusive o criador da Toyota, a indústria, onde ele diz que você precisa perguntar, depois que você identifica um problema ou um defeito, né, no caso da fábrica dele, depois que você identifica um problema, você precisa perguntar 5 vezes o porquê para poder achar a sua causa raiz. Eu não fiz o passo a passo aqui, mas fica a dica, né? Para você poder encontrar a causa raiz, uma das técnicas conhecidas é essa dos 5 porquês. Então, vamos começar. Poluição sedimentar, né? A gente já sabe que ela é causada pelo assoreamento dos rios. O lixo urbano é depositado no leito dos rios e córregos, o que eleva o seu nível natural e causa enchentes nas cidades. Uma das perguntas aqui, por que há lixo nos rios? Por quê? O descarte incorreto é a razão para isso ocorrer, né? Se todo mundo colocasse o lixo no seu local correto, o lixo não ia parar no rio, porque rio não é lugar de lixo. Existem casos em que o lixo e o entulho são despejados diretamente nos rios. Isso é visível em alguns lugares, né? Em lugares menos assistidos por políticas públicas, em locais mais afastados dos grandes centros, a gente consegue ver que num córrego ali tem um monte de entulho amontoado, ou tem aquelas caçambas de lixo, né, que às vezes nunca são esvaziadas, e chegam a transbordar e estão ralando lixo para todo lado. As pessoas estão fazendo obras na sua casa, né, retira todo o entulho gerado e joga no rio, então isso é muito comum de ser visto. Nós também temos casos onde eles são levados por lá pelas redes de esgoto, né? Vamos supor que alguém vai jogar um lixo na lixeira na rua, erra a lixeira e não volta para pegar. Não volta. Esse lixo, então, vai entrar pelo bueiro, vai entrar pela rede de esgoto, e se ele conseguir passar pela contenção que tem nessas redes de esgoto, ele uma hora vai acabar fazendo algum corpo d'água, seja no rio, seja no oceano. E também isso é catalisado pela ação das chuvas, né? Mesmo que a pessoa, sei lá, acerte a lixeira, na tentativa de jogar ali papelzinho de bala, se ela acerta a lixeira, e essa lixeira não é limpa, né? Não tem alguém que vai retirar aquele lixo dali no tempo hábil, vai transbordar essa lixeira, o lixo vai cair no chão, vai chover, a chuva vai empurrar esse lixo para o esgoto, mesma coisa, vai acabar chegando lá no corpo d'água. Então, a chuva vai arrastar esse lixo, né, que está depositado nas ruas e nas calçadas. Uma outra questão, então, se o descarte incorreto é o problema de parar lixo no rio, então, por que há o descarte incorreto? Qual é a causa disso? A causa para esse problema são variáveis, né? Há quem simplesmente não conheça os impactos e consequências de um descarte incorreto, sabe? Que simplesmente joga no chão e nem sabe o que pode acontecer depois.
Só pensa no aquilo agora, joga e acabou, desfez, né? Tirou dele o problema e literalmente jogou para outro. Ou quem sabe para si mesmo, né? Porque todos nós somos afetados. E há também quem simplesmente não se importe. A gente tem as pessoas que sabem, né, que esse lixo vai parar no bueiro, que esse bueiro tem ligação com algum corpo d'água, mas não está nem aí. Nesse caso, então, o ponto-chave é a falta de sensibilidade das pessoas que não se importam e a falta de conhecimento das pessoas que não conhecem. Esses são os pontos-chave que precisam ser reparados para poder resolver essa questão. E como é que faz isso? Eu propus aqui, por exemplo, ações que apresentem a todos os públicos questões que abordem sustentabilidade. Podem ser muito eficazes para tornar esses pontos principais, né, da falta de sensibilidade e da de conhecimento. Quando eu digo todos os públicos, eu falo de todos os públicos mesmo, porque todos nós consumimos e todos nós geramos lixo. Todos nós, criancinhas pequenas, todos nós, vovôs de 90 anos de idade. Não basta você falar simplesmente com os adultos, né, e esquecer do público menor, do público mais jovem, que geralmente também consome bastante. Então, assim, uma ação que poderia ser trabalhada seriam com as crianças mesmo porque quando você consegue fazer uma criança entender, ela vai cobrar o pai, ela vai cobrar a mãe de fazer, certo? Ela vai entender a importância. Então, é importante que você aborde, é importante a abordagem de todos os públicos, de todas as idades. Isso pode ser feito em escolas, pode ser feito em ações sociais, pode ser feito de uma série de maneiras. O importante é falar para todo mundo que isso é errado, que isso nos atinge e que isso mata. Isso, assim, isso é a poluição, né? Bom, e o que vem a ser sustentabilidade, né? Sustentabilidade significa suprir as necessidades do presente, ou seja, você pode continuar consumindo, né? Significa suprir as necessidades do presente através da preservação dos recursos naturais, sem afetar as gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Então, a sustentabilidade, ela está ligada a você continuar sobrevivendo, né? Mas diminuindo o uso dos recursos naturais. No caso do plástico, se a gente faz a reciclagem dele, a gente não precisa recorrer tanto ao petróleo para produzir mais plástico, né? E mantendo esse recurso natural existente por mais tempo, as gerações futuras também vão conseguir fazer a utilização dele. A gente não pode privar as gerações futuras, né, primeiro, de estarem vivos, né, porque se a gente matar esse planeta, ninguém está aí, e também não pode deixar que eles fiquem à própria sorte, né? Então, a sustentabilidade ela vai servir para poder preservar os recursos naturais sem atingir as gerações futuras e mantendo as necessidades atuais. Aqui tem um exemplo de ações que podem ser realizadas a fim de promover, né, educação ambiental, no caso, mas também ações sustentáveis. A primeira ali, o número 1, à esquerda, se refere a repensar, né? Essa ação aqui é conhecida como os 5 R's. Né? Praticar, além do título lá em cima, praticar os 5 R's é preliminar na educação ambiental. Número 1, repensar. Primeiro R, né? De repensar. Repensar o quê? Hábitos e atitudes de consumo. Será que eu estou consumindo apenas o que eu preciso? Ou será que eu estou consumindo mais do que eu preciso? Será que está sendo suficiente ou está extrapolando? Né? Quanto mais a gente consome, mais lixo a gente gera. Mais impacto a gente gera. Né? Tanto da extração dos recursos, porque quanto mais a gente compra, mais é fabricado, e também aumenta a quantidade de lixo. Tudo que a gente compra, uma hora deixa de servir a nós, né? E a gente dispensa. Segundo R, reduzir geração de lixo. Então, repensando hábitos e atitudes, a gente acaba, por consequência, reduzindo a geração de lixo.
Terceiro R ali, reaproveitar, né? Significa o quê? Aumentar a vida útil dos produtos. Na aula passada eu comentei sobre vida útil, né? E é justamente esse prazo que um objeto nos serve, né? É o tempo de vida desse objeto para a nossa utilidade, é a vida útil. E como é que a gente reaproveita, né? Reaproveitar é diferente de reciclar. Eu reaproveito essa garrafinha de água. Ela é uma garrafinha que originalmente veio com chá gelado, né? Ela não era a garrafa que veio com água, mas eu reaproveito ela para tomar água. Ela continua sendo uma garrafa, mas eu utilizo ela para uma outra finalidade. Uma outra forma de fazer isso é usar, por exemplo, latas, né, de achocolatado, latas de leite, para usar como vasinho de planta. Vai continuar ali na estrutura dele, vai continuar sendo uma latinha, mas vai ter uma outra finalidade, que não é de guardar mantimentos. Ou você pode guardar até outros mantimentos, quem sabe, não precisa necessariamente virar um vasinho, mas é só um exemplo. E dá para fazer isso com 1 milhão de coisas, né? Reaproveitar estimula a nossa criatividade. Reaproveitar estimula a criatividade. Então, aumentando a vida útil dos produtos, a gente não precisa, por exemplo, comprar outros, né? Eu não preciso comprar uma garrafa de água, por exemplo, sendo que eu consigo utilizar isso daqui por muito mais tempo, tendo comprado chá gelado uma vez. Lá em cima, o quarto R, reciclar. Reciclar, sim, reciclar transforma materiais, né? Vou ler ali. Transformar materiais beneficiados em matéria-prima para novos produtos. Então, a reciclagem vai fazer o quê? Ela vai transformar, né, um plástico, por exemplo, em uma outra coisa de plástico. Ela não vai reaproveitar a estrutura. Ela vai ser desmanchada, vai ser aproveitada o material dela para ser feito outra coisa. E o quinto R, ali embaixo à direita, é de recusar. Recusar o quê, né? Falar não, não vai ter. Recusar, ali nesse contexto, significa não consumir produtos que geram impactos ambientais significativos e que não sejam essenciais, né? A gente pode optar por escolher um detergente biodegradável ou não. A gente pode recusar o não biodegradável e utilizar aquele que agride menos o meio ambiente. A gente tem o poder de recusar produtos e produtos que vão gerar impacto no meio ambiente. A partir disso, então, a gente precisa fazer bastante pesquisa, né? Precisa saber o que existe para poder saber o que vai recusar. Precisa saber o que compõe para poder saber o que vai recusar. Então, assim, não é uma ação fácil, né? Proteger o meio ambiente não é fácil. Na verdade, até a extração do petróleo, no caso do plástico, não é uma coisa fácil, mas já se tornou possível, através de insistência, através de estudo, através de pesquisa. Da mesma forma que a gente consegue extrair recursos para poder criar alguma coisa, a gente consegue praticar esses 5 R's. É uma coisa possível. Bom, só fazer o descarte correto não é o suficiente, né? Se os itens separados não tiverem uma destinação correta, você só separar dentro da sua casa ali, papel no saco de papel, plástico no saco de plástico, metal no saco de metal, e colocar tudo lá no seu portão para o lixeiro pegar, vai continuar a mesma coisa, só que separadinho. Então, além do incentivo para a separação, é ideal que ocorra a ação de que realize coleta seletiva desses itens. E o que vem a ser coleta seletiva, né? É um mecanismo de coleta de resíduos que são classificados de acordo com a sua origem. Eu expliquei no exemplo agora há pouco. Papel, plástico, cada um tem a sua origem. Azul para papel, vermelho para plástico, amarelo para metal e verde para vidro. Esse aqui é um exemplo de como realizar a coleta seletiva, né? Só que aí não é só suficiente colocar aí dentro. Tem que ter algum tipo de sistema que vá levar cada um desses tipos de resíduos para determinadas finalidades.
né? Só separar não é o suficiente, tem que ser feita alguma coisa depois. Então, ali no caso do papel, pode ser depositados ali jornais, revistas e caixas em geral. No caso do plástico, produtos descartáveis, embalagens de plástico, sacos, garrafa PET. No caso do metal, latas de alumínio, tampas de garrafas e materiais de aço em geral. E no vidro, garrafas, né, frascos de vidro e materiais de vidro em geral. Bom, quem foi que estabeleceu, né? Quem foi que escolheu essas coisas? Foi o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele estabeleceu um código de cores para os diferentes tipos de resíduos. Assim como a gente tem código de cores para o trânsito, né, no semáforo, ali no farol, a gente tem o vermelho, que significa pare, o amarelo, que significa devagar, embora algumas pessoas achem que significa acelera que vai fechar, mas não é. Significa diminua o que vai fechar. E o verde significa siga, né? Vai em frente, continue. Então, o CONAMA ele estabeleceu um código de cores para os resíduos sólidos, né? Para os resíduos de lixo. E além dessas cores que a gente viu agora há pouco, ainda tem algumas outras, né? Que são, por exemplo, o marrom para resíduos orgânicos, restos de comida, bom, tudo que for orgânico. Tudo que for resíduo orgânico vai no marrom. Temos o preto para madeiras, o cinza para materiais não recicláveis, né? Às vezes o material tem algum composto ali que impede que ele seja reciclável. Então, ele pode ser um plástico, por exemplo, só que ele não sendo reciclável, ele não pode ir na lixeira vermelha. Se ele tiver algum composto que o torne não reciclável, ele vai na cinza. A gente consegue ver também, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, essa diferenciação em sacolas plásticas do mercado, né? Em algumas sacolas que são oferecidas pelas redes, elas são biodegradáveis. Então, a gente tem ali, e também para diferenciação, né? Estimulando essa separação. A sacola cinza são para produtos não recicláveis e a sacolinha verde, geralmente, para produtos recicláveis. Só que isso não é tão conhecido porque ninguém para ler sacolinha de mercado e também isso não é explicado, né, em redes de grande veiculação de informação. Quem para ler acaba percebendo isso. E ali, finalmente, a gente tem o branco para resíduos hospitalares, né? Por mais que a gente tenha um plástico lá no hospital, ele tem muito contato com o sangue, por exemplo, pode fazer uma seringa, né? Teve ali contato com o resíduo químico, né? Então, não é um plástico comum, é um plástico que veio de um hospital, e tem aquela classificação própria. Além dessas cores, tem algumas outras, mas se colocar as cores aqui, a lista seria bem grande. A coleta seletiva tem como objetivo separar o lixo para auxiliar o seu processo de reciclagem, né? É necessário, então, descobrir quais são os potenciais do lixo em questão para melhor direcioná-lo. A reciclagem, sem dúvida, é a saída mais importante, já que reaproveita o material já existente e o transforma em um novo item. Aqui eu destaquei coisas interessantíssimas realizadas com produtos recicláveis, né? Na construção civil, elas são utilizadas. Foi criado um tijolo, nós temos diversas composições de tijolos de plástico, e eles são bem resistentes, até mais do que os de pedra, né? Os de barro, são bem mais resistentes e leves, né? Não quer dizer que a sua casa vai ser levada embora, se for construída com esses tijolos. Facilita no transporte, facilita no manuseio, é muito benéfico, né? E um outro exemplo ali, à direita da foto, são telhas, né? Dá para fazer telha com caixa de leite reciclado. Então, a gente consegue ter esse tipo de resultado. A gente consegue fazer construção, né, com materiais reciclados. Aí, se a gente pensar que essas grades dessa janela podem ser de metal reciclado e os vidros de vidro reciclado, sensacional. Uma economia sem fim de extração de recursos
um reaproveitamento incrível de material já existente, né, do resíduo, salva o meio ambiente, cria moradia e aloca pessoas. Show de bola. Eu gostei muito dessa criação. Dá para reciclar até madeira, né, como a gente viu nos slides anteriores. Então, assim, quando a gente descobre o potencial de um material, quando a gente descobre o que pode ser feito com ele, as opções são várias. A mesma coisa com relação ao petróleo, né? Eu estou focando bastante nessa coisa do petróleo, para a gente poder ter uma ideia. A gente usa petróleo para fazer gasolina, a gente usa petróleo para fazer teflon de panela, a gente usa petróleo para fazer plástico, a gente usa petróleo para fazer uma infinidade de coisas, né? Porque a gente descobriu o potencial do petróleo. Então, quando a gente descobre o potencial de todo o lixo que a gente gera, a gente consegue fazer recriações, no caso, né? Porque já existem casas, já existe tijolo, mas a gente consegue fazer... Bom, passando daí, a gente vai falar um pouquinho sobre ações para reduzir a poluição química, né? Soluções para esse problema. Então, como a gente sabe, a poluição química, são utilizados na agricultura, conhecidos como agrotóxicos. Esses produtos contaminam a água. Entende-se a necessidade de complementar a nutrição das plantas, né, no caso dos fertilizantes, e também a gente entende a necessidade de controlar as pragas, porque se a gente tiver aí uma infestação de insetos, né, qualquer infestação que vá prejudicar a plantação, é preciso ter o controle. Poderiam ser mais divulgados, né, para que fossem mais consumidos. E aí, quem sabe, com essa popularização, o preço até baixe. E com tudo isso, então, eles diminuiriam, de alguma forma, as taxas de poluição. Então, não é difícil pensar em problema, o difícil é ter algum tipo de iniciativa que fomente, né, a redução de químicos nos componentes. Passando aqui adiante, a gente tem a poluição biológica. É o tipo de poluição que acontece com a contaminação de corpos d'água por detritos orgânicos, né, lançados por esgotos domésticos e industriais. É o que vai contaminar a água com micro-organismos patológicos, né, que podem mal à nossa saúde. Alguns exemplos de poluentes são restos de alimentos e excrementos humanos e animais. Mais uma pergunta ali para a gente poder achar uma solução. Por que é que esse esgoto vai para os corpos d'água? A questão não é exatamente por que o esgoto vai para o corpo d'água, porque no tratamento do esgoto, o esgoto vai para o corpo d'água, né? Não tem para onde a água ir. A água está sempre naquele processo cíclico. Só que, assim, antes do esgoto, na rede de tratamento ser dispensado no corpo d'água, ele é tratado, né? Ele tem ali o máximo possível de impurezas retiradas para que essa água possa voltar com maior saúde possível, né, no meio ambiente. Então, a pergunta que se faz é: por que em tantos lugares o esgoto não é tratado? Essa é uma questão que foge das mãos das pessoas, né? Das pessoas, assim, que eu falo, da sociedade civil. É uma pergunta que pode ser feita para órgãos públicos e para as empresas responsáveis pelo fornecimento de água, que são as mesmas responsáveis pelo tratamento do esgoto gerado. Quando a gente, só um exemplo aqui para poder explicar isso, quando a gente paga uma conta de água na tarifa, é cobrado o consumo de água e, na mesma proporção, é cobrado também a taxa de esgoto. Por quê? A empresa que fornece a água, ela vai fazer os dois serviços, né? Ela vai fazer com que a água chegue até a sua casa e ela também vai tratar essa água depois que ela sai da sua casa. Então, muita gente não consegue entender por que tem que pagar a taxa de esgoto, porque senão vai acontecer o quê? A empresa leva a água até a sua casa e depois que você dá a descarga, vai para onde? Acontece o quê? Né? Tem que se fazer esse tipo de questionamento. Então, a empresa que leva a água até a sua casa é a mesma responsável por tratar o seu esgoto. É por isso que é paga essa taxa.
O perigo gerado pela contaminação da água por esgoto não tratado é um problema social, que muitas vezes foge da mão do cidadão comum, né? Você aí, não tem como resolver o problema do esgoto. A gente viu na aula passada a foto de uma casa dispensando esgoto diretamente no rio. Mas como é que você vai julgar essa pessoa? Primeiro, ela precisa de um teto, ela precisa de água. E se ela precisa de água, ela vai gerar um esgoto. Para fazer o que precisa de esgoto? Mesmo que ela não utilizasse, então, né, a privada, no caso, a água ali para dispensar os excrementos, ela usasse uma fossa, né, que é aquele famoso buraco no chão. Vai afetar o solo de qualquer forma, vai afetar a água subterrânea de qualquer forma. Então, não é bem culpa da pessoa, né, mas é uma saída que encontram para poder continuar levando ali na maior segurança possível. Na maior segurança possível. Com relação à poluição térmica e à poluição radioativa, né, eu agrupei esses dois tópicos aqui no mesmo slide, porque assim, com relação aos problemas da poluição biológica, as soluções dos problemas gerados por elas pouco dependem da sociedade civil, ficando a cargo das autoridades competentes, a administração pública e os próprios responsáveis pelos processos, né? Por exemplo, ali na poluição gerada pela usina nuclear, né, que eu tinha falado. Não tem como eu ou você aí ir lá na usina e falar, pô, para de esquentar água e devolver para o mar, não é legal. Eles não vão estar nem aí. O que precisa ser feito, então, é que seja uma ação um pouco mais forte, né, em cima desses grupos, para que eles possam repensar formas de melhorar, de continuar fazendo o que tem que fazer, né, de maneira sustentável, continuar fazendo o que está fazendo, diminuindo as consequências. Então, não tem como muito cidadão comum, né, mas a solução, então, ficaria a cargo desses três grupos, né, autoridades competentes, a administração pública e os responsáveis pelo processo. Bom, uma coisa é certa, para que todos os tipos de poluição possam ter alguma solução viável, é preciso que haja fiscalização, isso é imprescindível. Tem que ter alguém que vá aplicar algum tipo de sanção para quem não seguir as regras, né? Que vá aplicar algum tipo de sanção para quem ignorar. E aí eu falo desde das empresas, né, que vão descartar água poluída no meio ambiente, como até mesmo as pessoas que descartam o lixo pela janela do ônibus, por exemplo. É preciso que tenha fiscalização, né? Como isso pode ser feito, aí já não cabe a mim, né? Existem vários grupos de estudos de soluções para poder pensar em como seria feita a fiscalização. Mas o que falta é iniciativa. Um outro argumento que pode surgir, né, é de que reciclar, tratar esgoto, diminuir a agressão de produtos químicos ou até mesmo produção de biodegradáveis seja inviável pelo alto custo envolvido nos processos, né? É caro tratar esgoto, é caro produzir material que não vá agredir o meio ambiente, é caro reciclar, beleza, é caro, mas o custo é alto, mas manter as coisas do jeito que está, vale a pena? Vale mais do que todas as vidas que são perdidas, né, por conta da existência desses processos atuais? Aqui mais uma informação para a gente poder ficar pensando. Cerca de 250 milhões de casos de doenças ocasionadas pela contaminação da água ocorrem todo ano no mundo. No mundo todo ano, ocorrem casos de 250 milhões, né, de casos de doenças. É muito. Desses casos, desse total, 10 milhões terminam em óbito. E desses 10 milhões, metade são crianças. As crianças são as mais afetadas. Então, depois que a gente percebe tudo isso, o quanto a poluição mata, vale a pena? Sabe? O custo é alto, mas... Sério? Além disso, tem a degradação a longo prazo, né? Vamos supor que as coisas fiquem como estão. Beleza, todo mundo fecha os olhos ali, continua extraindo recursos, continua gerando lixo, continua gerando poluição, continua do jeito que está.
por mais que seja ignorado de primeiro momento, a longo prazo vai requerer uma solução, porque a gente precisa da água, a gente precisa do meio ambiente, a gente precisa dos recursos, né? A gente pensa muito no agora, mas não pensa no depois. Então, essa consequência, essa degradação a longo prazo vai requerer solução que pode ser muito mais caro do que resolver agora. E aqui eu finalizei com uma frase que serve para muita coisa, inclusive para o tema de hoje. O custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Fica aí a reflexão. Bom, eu vou propor a partir de agora um exercício, né, para ser realizado. Vou esperar aqui um minutinho, depois eu faço a resolução para poder finalizar. Em relação ao meio em que vivem, ao longo dos séculos, os seres humanos mais têm poluído do que preservado. Tendo conhecimento dos fatores que poluem as águas nas cidades, qual é a influência da poluição sedimentar nos rios e córregos? Alternativa A, aumento do nível dos leitos. Alternativa B, diminuição do oxigênio na água. Alternativa C, presença de micro-organismos. Alternativa D, desencadeamento da eutrofização dos rios. Alternativa E, contaminação por resíduos radioativos. Bem, a resolução desse exercício, a alternativa correta é a letra A. A poluição sedimentar atinge rios e córregos nas cidades, através do acúmulo de todo tipo de lixo, né, no caso urbano, no leito dos rios, aumentando o nível e causando, além de muitas consequências, enchentes. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva e que tenha dado para absorver algum tipo de conteúdo, que a gente consiga ter entendido a importância de preservar o meio ambiente. Bom, então é isso. Muito obrigada, repito, e até a próxima.